Bom dia, turma do nono ano, como vocês estão? Espero que vocês tenham um bom dia, com um café bem saboroso, se você gosta do café. Se não, que seja uma bebida saudável na tua manhã, mas que você tenha um bom dia. É o que eu te desejo para o dia de hoje. Vamos lá para mais uma apresentação da aula de ciências, turma 902, segunda-feira, 19 de outubro. Professora Estela Salles com você. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre força. Forças ao nosso redor. Ao empurrarmos um corpo, exercemos sobre ele uma força que pode ou não provocar o seu deslocamento. Deslocamento. Quando chutamos uma bola, carregamos um objeto, apertamos um lápis sobre o papel para escrevermos, estamos aplicando forças em diferentes corpos. A parte da mecânica que estuda as forças e seus efeitos chama-se dinâmica. Conceito de força é a causa da mudança do estado de movimento ou de repouso de um corpo. Então, a força ela pode provocar o movimento ou pode provocar o repouso de alguns corpos. Vamos ver aqui os exemplos abaixo. Temos na primeira imagem um rapaz empurrando o carro. Quando ele exerce essa força, ele está iniciando o movimento do carro. Na segunda imagem, nós temos dois jogadores de vôlei, que eles estão exercendo uma força sobre a bola e mudando a direção do movimento da bola. Na terceira imagem, nós temos um jogador de futebol que segurou a bola com o pé. Vamos pensar que essa bola estava em movimento e ele parou a bola com o pé. Ele cessou o movimento. E na última imagem, nós temos a causa da deformação em um corpo. A força exercida sobre latinha causou a deformação desse corpo. Elementos de uma força. Ela pode ser a grandeza composta, ela é a grandeza composta por três elementos: a intensidade, direção e sentido. Vamos ver a definição de cada um. Intensidade, capacidade de produzir efeito maiores ou menores onde está sendo aplicada. Direção, a reta segundo a qual ela atua. Pode ser vertical, horizontal ou até mesmo inclinada. O sentido é definido pela orientação da reta. Uma reta tem determinada direção, porém cada direção tem dois sentidos. Vamos entender melhor aqui na figura e no exemplo abaixo. Temos um rapaz empurrando uma caminhonete. A direção da caminhonete, ela está da esquerda para a direita. Ela está em movimento da esquerda para a direita. Qual é o sentido? Horizontal. A intensidade é a força que é representada pela letra N, que significa Newton. Vamos entender mais na frente isso. Então, a força exercida pelo homem ao empurrar o carro é a intensidade. Força, uma grandeza vetorial. As grandezas vetoriais são descritas por meio de intensidade da direção e do sentido. São denominados grandezas vetoriais. A força é uma grandeza vetorial representada por um vetor, ou seja, um segmento de reta com uma seta na extremidade para indicar a direção e o sentido da força. Vamos entender, nós temos aí um rapaz puxando algo aparentemente pesado, use a sua imaginação, e temos uma seta, tá? Essa seta é o vetor que está representando a grandeza vetorial, a direção percorrida por essa força. Vamos ler embaixo. Representação do vetor força, que é por F, com a seta, com direção fornecida pelo segmento da reta de A a B, sendo que de A é a origem da força, para B é a extremidade, e intensidade de 3 newtons por unitárias, tá? Então, tem 3 espaços ali, que significa que a força exercida é de 3 newtons. Medida de força. A força é uma grandeza física que pode ser medida, isto é, comparada com uma força adotada como unidade. Por exemplo, a força elástica de uma mola distendida até determinado comprimento, como nós temos o exemplo aqui ao lado. Foi exercida uma força e a mola ela se estendeu um pouquinho. De acordo com o Sistema Internacional de Unidade, SI, como unidade de força foi adotado o Newton, N,
em homenagem ao físico inglês Isaac Newton. E o aparelho empregado para medir a força denomina-se dinamômetro. O dinamômetro, desculpa, ele é um aparelho que ele tem uma mola. Quando se coloca o peso nessa mola, nesse objeto, ele se expande, estica, e ali ele registra a força que foi exercida, né, nessa mola. Então, olha só, a medida de força nós temos aqui ao lado o exemplo. Temos uma mola em repouso, que tem 10 centímetros. Quando exerce uma força de 4 newtons sobre essa mola, né, ela vai se esticar 22 centímetros, tá? Isso é a medida da força. Resultante, vamos falar sobre resultante de duas forças com a mesma direção, mas sentidos opostos. Tem vários cálculos de resultantes, várias fórmulas de resultante. Aqui vamos falar sobre o mesmo sentido e mais sentidos opostos. A força resultante, o FR, na direção, ela tem, primeiro, a direção, a mesma das forças F1 e F2. O sentido, a do oponente com maior intensidade. A intensidade igual à diferença das intensidades das forças componentes. Como que eu vou calcular a força exercida aqui? Eu vou pegar a força resultante é igual F2 menos F1. Então, vamos lá. Aqui no F2, eu tenho 100 newtons. No F1 ali, eu tenho 80 newtons. É só para eu calcular a força exercida, eu vou fazer a diminuição. E vou ter, obviamente, 20 newtons como resultado. Nós temos aqui também outra opção, tá? Direção do F1 é horizontal, sentido da esquerda para a direita. A intensidade de F1 é de 80 newtons. Nós vamos ver aqui o total, a intensidade, o resultante das forças na mesma direção, tá? F2 nós temos a direção horizontal, o sentido da esquerda para a direita, e a intensidade F2 é de 100 newtons, tá ok? Mesmos valores do anterior, só que aqui não estão em sentidos opostos, eles estão no mesmo sentido. Como eu vou achar a força resultante aqui? Soma das forças F1 e F2. Então, obviamente, F1 80 newtons, F2 100 newtons, eu vou ter a força resultante de 180 newtons. Isso é básico, isso é fácil, isso é tranquilo para vocês. Vamos lá, queridos. Atividades. Rever e aplicar das páginas 242 e 243. Façam, respondam e me aguardem lá. Te encontro lá no Classroom e nosso grupo do WhatsApp para auxiliar e tirar eventuais dúvidas. Ok, meus queridos? Tchau, um beijo, fiquem com Deus.